Olá, aqui é o Éder, seja muito bem-vindo à nossa terceira aula sobre a série de treinamento de funcionários para consultórios odontológicos. E nessa aula a gente vai falar sobre dois termos que são muito importantes e que fazem parte da nossa sequência aprendida na aula 1, na aula 2. Nessa aula a gente vai falar sobre enfranchisement e empowerment. Esses termos não são muito comuns ainda no Brasil, mas basicamente ele poderia ser enfranchisement, treinamento. E empowerment é empoderamento, é empoderar as pessoas. E por que isso é importante? Bom, você já viu na primeira aula que um funcionário ele precisa ter um perfil. E esse perfil é o perfil da função. Você já viu na aula 2 que as pessoas elas precisam estar sempre conscientes do que se espera dela, ou seja, alinhamento de expectativa. E agora a gente tem que passar para a terceira parte, porque ninguém vem pronto. As pessoas, por mais que elas tenham experiência, por mais que elas já trabalharam antes, elas precisam de treinamento e elas precisam de atribuição. Quando a gente está falando em empowerment, o que eu estou falando é empoderar. Isso significa que eu estou dando autonomia para o meu funcionário. Como que seria isso na prática? Por exemplo, às vezes eu tenho uma secretária e eu quero que a minha secretária tenha a autonomia de poder agendar o meu cliente ou reagendar o meu cliente da forma correta. Bom, obviamente, aquela funcionária que ainda não tem segurança em fazer isso é a que vai levantar da cadeira e até você que é dentista, doutor, a paciente tal está precisando de um horário daqui a tantos dias, o que eu faço? Doutor, o protético está perguntando se pode marcar para amanhã o trabalho que tinha que entregar hoje, o que eu faço? Doutor, isso. Doutor, tem fulano perguntando tal coisa. Doutor, esse paciente está precisando disso. Aquele funcionário que fica te interrompendo e perguntando demais, provavelmente é um funcionário que não se sente autônomo da própria tarefa que tem que executar. E aí fica uma coisa assim, antagônica, né? Você contrata uma pessoa para executar uma função, mas a pessoa não executa a função automaticamente. Ela vem até você, questiona, valida se aquilo está certo e volta e executa. Olha o tanto que esse processo se perde em termos de tempo e, obviamente, que se perde em termos de qualidade de atendimento. Porque se tem um cliente ali, aquele cliente ficou esperando, aquele cliente olhou e falou, nossa, essa pessoa não sabe o que ela tem que fazer, parece que é tão simples remarcar uma consulta, não é? Pois é, isso que elas vão pensar. E isso vai, obviamente, impactar de forma negativa na sua percepção em relação ao cliente. Afinal, aquele funcionário, ele precisa te representar. Ele é uma extensão do seu consultório, uma extensão do seu trabalho. E se ele não é bem visto, automaticamente você também não é bem visto. Então, o primeiro ponto é você dar para essa pessoa esse empowerment, o empoderamento. E como que se faz isso? Conversando. Senta com seu funcionário e fala, olha, você tem algumas atribuições. E dentro das suas atribuições, você precisa remarcar os clientes quando existe essa demanda. Você precisa saber como lidar com o protético quando ele tem alguma dada demanda. Você precisa saber como lidar com a dental quando a dental espera de mim ou um pagamento ou quando eu espero um dado pedido dela. Tudo isso precisa estar, de certa forma, claro, mas com atribuição de função para aquela sua secretária, porque aí ela vai se sentir muito mais segura. Agora, só se sentir segura significa que ela consegue realizar bem feito? Provavelmente não, né? Então precisa de algo mais. E esse algo mais é o segundo termo que a gente vai trabalhar agora, que é o enfranchisement. Enfranchisement, ele é o treinamento. Ou seja, as pessoas, elas não vêm pronta. E as pessoas, elas podem até vir com experiência, mas se ela executa do jeito dela, isso quer dizer que a percepção que ela gera para o cliente, a percepção que ela gera para a dental, a percepção que ela gera para o protético, é a de que ela está fazendo do jeito dela e não do jeito que o consultório precisa. Então talvez a sua funcionária tome uma decisão, porque ela tem autonomia para isso, mas não é a decisão que você deveria ter tomado, ou que você acha certo ter tomado, é a que ela acha certo que é tomado. E isso não é legal para o seu consultório, isso não é bom para a imagem sua, não é bom para a imagem do consultório. Ou seja, ela precisa ser treinada. Ou seja, olha, em situações onde a peça protética atrasar, o protético precisa, talvez, receber uma pequena bronquinha, entre aspas, ou pelo menos ser conscientizado do tanto que o atraso é prejudicial para o seu consultório.
e isso vai ser bom a longo prazo. Isso não quer dizer ser bruto ou ser mal educado de jeito nenhum, mas as coisas que são combinadas, elas precisam ser cumpridas. Isso é princípio de seriedade. Isso é muito bom para um consultório odontológico. As pessoas esperam isso de você. Os seus clientes esperam isso de você. Isso é normal. Todo mundo que é cliente espera que o outro lado contratado cumpra aquilo que ele disse que ia cumprir. E na eventualidade de uma necessidade de atraso, que acontece, necessidade de remarcação, acontece, eu sei que acontece. Essas pessoas também precisam passar por um processo de que essa remarcação não seja traumática, não gere insatisfação. E como é que a gente faz isso? Uau, se eu preciso remarcar o meu paciente, tem que ter um método para fazer isso. Então, por exemplo, a sua secretária ela pode ser treinada na forma de abordar aquele seu cliente que precisa ser remarcado, para que ele não fique com a sensação de que vocês falharam. Então, por exemplo, pode-se colocar que ele precisa de um horário maior ou que ele precisa de mais tempo para olhar detalhes da peça protética dele, que ele precisa de mais tempo para conferir o material que vai ser utilizado. E tudo isso passa, sim, por um processo de legitimidade e o paciente fica muito mais satisfeito, não passando para ele a impressão de que você simplesmente atrasou, porque você que você não consegue cumprir bem ou coordenar bem a sua equipe, ou que você não cumpre com a sua palavra, ou que você, de certa forma, não tem organização na sua clínica. Então, esse princípio enfranchisement e esse princípio do empowerment, eles fazem parte dos princípios dos funcionários que geram bons resultados para as clínicas. Então é necessário, aula 1, entender o perfil do nosso funcionário, entender por que aquela função tem determinadas características. Parte 2, aula 2, fazer o alinhamento das expectativas. E agora a parte 3, dar treinamento e empoderamento para o seu funcionário poder trazer os melhores resultados junto com você. E se talvez isso aqui está gerando uma certa dúvida, eu quero que você assista o próximo vídeo, a aula 4, onde a gente vai falar sobre o procedimento operacional padrão, que é justamente o facilitador do empowerment, do enfranchisement e que faz o seu funcionário conseguir entregar aquilo que ele precisa entregar da forma correta logo da primeira vez. Então a gente se vê já já.